Eu estou aqui na Vila Mariana, perto da Jardim da Glória, e eu vou passar a tarde conversando com um dos grandes cientistas do Brasil. O nome dele é Paulo Artacho. Ele é professor de física na Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas em aquecimento global. E vai ser uma delícia e uma honra falar com o Paulo. Mátio, qual é a ideia do site? Bom, a ideia, Paulo, é o seguinte, é um site chamado de Fervura. No site nós vamos usar todas as técnicas de comunicação para melhor falar de mudança climática. Vai ter infográficos, tiras, piadas e artigos, reportagens. Todos os recursos possíveis. Tudo que a gente tiver. E vai ter um podcast, esse é o piloto do podcast, é o primeiro, que chama Batata Quente. Sim. Então, a nossa ideia é sentar aqui e conversar mais ou menos uma hora, se der um pouco mais, com você. E nós temos a Giovana, que é muito interessada, que é uma escritora famosa, que é muito interessada no assunto. E estamos esperando ainda o Caco Galhardo, que é um roteirista e um cartunista. Isso. E nós três vamos fazer perguntas para você. Ótimo. Tá bom? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com o professor Paulo Artacho, especialista em mudança climática e todos os assuntos relacionados ao clima. Tudo bom, cara? Todo mundo armado aqui já. Você conhece o professor? Não, prazer. Caco Galhardo. Fiquei na hora, viu? Você chegou? Adiantados. Vamos lá, professor. Eu vou começar com uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, que como é que faz para medir a temperatura da Terra? A gente fala que aqueceu 1 grau. Primeiro, está certo isso, que já aquecemos 1 grau? E como é que sabemos isso? Olha, tem muitas maneiras de medir a temperatura do planeta. A mais óbvia que todo mundo conhece é usando o famoso termômetro, né? Para você medir a febre de uma criança, você usa aquele termômetro, e os termômetros meteorológicos são muito similares a esses termômetros que a gente usa em casa. E existem milhares e milhares de estações meteorológicas ao longo do planeta inteiro, né? No Brasil, na Groenlândia, nos Estados Unidos, na China e assim por diante. E existem organismos como a NASA, a NOAA, na Inglaterra também tem vários grupos que fazem isso, que sintetizam esses dados para medir a temperatura média do planeta. Isso desde a época, digamos assim, da invenção do termômetro. E aí a gente pode perguntar... Que é quando? Mais ou menos no século XVIII, século XIX. Tá, né? tá. Mas antes disso, a gente usa indicadores indiretos de medida de temperatura. Por exemplo, anéis de crescimento de árvores, porque as árvores crescem mais quando a temperatura é maior, crescem menos quando a temperatura é menor. A gente usa estalagmites de cavernas, por exemplo, que também crescem de acordo com a temperatura. A gente usa dados de sedimentos coletados no fundo dos oceanos e no fundo dos lagos, também para saber a variação de temperatura ao longo dos últimos milhões de anos, por exemplo. Então, existe toda uma ciência por trás da medida da temperatura do planeta, e isso não é uma coisa muito óbvia de fazer. Agora, o conjunto de todos esses dados mostram que o planeta está em franca fase de aquecimento global, né? Se você comparar com a média da temperatura de 1850 até agora, a temperatura do planeta aumentou 1,1 graus centígrados. Isso pode parecer muito pouco, né? Basta você pegar um pouco mais do seu ventilador ou do seu ar-condicionado e você compensa essa temperatura. Mas, na verdade, isso é uma média global. Em algumas regiões, como, por exemplo, no Nordeste brasileiro, a temperatura média já aumentou 2 graus.
né? E para um ecossistema, um aumento de temperatura da ordem de 2 graus é um aumento muito significativo. Então, os efeitos que a gente observa já estão aí no nosso dia a dia o tempo inteiro e praticamente em todos os cantos do nosso planeta. Eu achei isso muito interessante, porque eu estava pensando que assim, aumenta 1,5 seria igual para todo mundo. Então, só há pouco tempo atrás eu fui ter contato com essa informação, ainda quero entendê-la um pouquinho melhor, de que de repente se a gente chega nesse 1,5 ou nesse 2, né, proposto pelo Acordo de Paris, se não me engano, isso não é uma garantia de que todas as regiões vão estar salvaguardadas dentro dessas condições. Como é que funciona? Fala para a gente um pouquinho mais. Então, veja, essa é uma questão interessante, porque a temperatura média do planeta já aumentou 1,1 grau. Só que a temperatura média nas áreas continentais, que é onde nós vivemos, né, nos continentes, aumentou 1,5 graus centígrados já. Tá? Por quê? Porque o oceano absorve uma gigantesca quantidade de calor sem aumentar significativamente a sua temperatura. Então, o oceano é mais frio e os continentes são muito mais quentes do que os oceanos. Bom, isso tem implicações enormes. Por exemplo, se nós queremos limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus, em média, aonde os 7,7 bilhões de pessoas vivem, essa meta já foi atingida. A temperatura média das áreas continentais já atingiu 1,5 graus centígrados, de acordo com o último relatório do IPCC. Então, veja que nós já entramos numa situação que chega próximo de uma crise climática ou de uma emergência climática, como a imprensa tem chamado recentemente. A gente sabe disso, né? A gente está envolvido com isso já há um tempo, e os cientistas têm plena convicção, né, do que está acontecendo, essa mudança climática. Mas a gente tem essa corrente contrária, né? Eu imagino que você acorda todo dia e fala assim, eu sou um guerreiro, eu tô falando uma coisa e várias pessoas falam assim, não, isso é um movimento normal do planeta, né? Por que você acha que existe essa reação tão forte, é uma descoberta científica, né? Que a questão da luta contra as mudanças climáticas, que é a redução, principalmente, da queima de combustíveis fósseis e redução de desmatamento de florestas tropicais, mexe com interesses econômicos e políticos dos mais importantes no nosso planeta. A indústria dos combustíveis fósseis, né? Petrobras, Shell, Exxon, que o digam, movimenta centenas de trilhões de dólares a cada ano e eles não querem perder, obviamente, a galinha dos ovos de ouro deles mesmo. É o modo viventes hoje do sistema econômico e político que está dominando hoje no nosso planeta. No caso das florestas tropicais, tem os interesses dos agronegócios, não só brasileiros, mas da Indonésia, do Congo, etc. e tal, que financia publicidade, negacionistas do clima e assim por diante, para distorcer a realidade e mostrar que a realidade pode ser outra. Mas o gigantesco consenso que há hoje na comunidade científica, não só, veja, a ONU não iria fazer um acordo de Paris com 196 países assinando embaixo, se tudo isso fosse uma balela. Né? Quer dizer, nosso planeta não é uma brincadeira, digamos assim, né? Eu queria aproveitar um pouco também para trazer agora o assunto aqui para o nosso quintal, né? Porque para falar da Amazônia e o entendimento, por exemplo, voltando um pouquinho àquilo que você estava falando, que quer dizer, o aquecimento em algumas áreas pode ser inclusive maior. Qual é o papel exatamente da Amazônia? Então, numa situação desse aumento de temperatura que já está acontecendo, o que a gente ganha tendo a nossa Amazônia tão bem preservada? Olha, a Amazônia ela é importante por vários aspectos na questão das mudanças climáticas. Vou citar 3, tá? O primeiro delas é que é o maior reservatório de carbono em todos os ecossistemas terrestres. O que a gente quer dizer com isso? Cada árvore contém átomos de carbono. A hora que você queima ou derruba essa árvore, ela apodrece e vai para a atmosfera, você aumenta o efeito estufa, porque aquele carbono se transforma em dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Então, a Amazônia é absolutamente crítico. Para você ter uma ideia, a quantidade de carbono armazenada na Amazônia é da ordem de 120 a 180 gigatoneladas. São 120 a 170 bilhões de toneladas de carbono. Se uma fração disto for para a atmosfera,
tá? Nós podemos agravar muito rapidamente, aumentar a temperatura do planeta facilmente mais 3, 4 ou 5 graus. Né? Então, a Amazônia joga, sim, um papel absolutamente central nas mudanças climáticas por causa do estoque de carbono. O segundo aspecto é que a Amazônia é um gigantesco evaporador de água. Né? É o maior processador de água do nosso planeta. O que a gente quer dizer com isso? A água que evapora do Oceano Atlântico Tropical é processada pelas árvores na Amazônia e ela é evaporada para a atmosfera global. Isso influencia a chuva em todo o continente sul-americano, mas não só aqui, porque esse vapor d'água entra na atmosfera global e, na verdade, vai fazer chover na África, na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. E a terceira importância da Amazônia é na questão da preservação da biodiversidade. Né? A biodiversidade é chave para a manutenção da vida no nosso planeta e toda vez que a gente reduz a biodiversidade, a gente reduz a vida no planeta. Você chegou a falar numa entrevista tua numa questão de repensar o consumo. E queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Não há a menor dúvida que o nível de consumo que todos nós temos, né, inclusive no Brasil, mas particularmente os americanos, por exemplo, os europeus, é insustentável num planeta com hoje temos 7,7 bilhões de pessoas. E nós temos cerca de 1,5 bilhão de pessoas que sequer, na Índia e na África, que sequer têm acesso à eletricidade. Né? Esse 1,5 bilhão de pessoas vão ter acesso à eletricidade provavelmente nos próximos 20 ou 30 anos e cada um deles vai querer ter um forno de micro-ondas na sua casa, uma geladeira, um fogão e assim por diante. Simplesmente não existe recursos naturais para sustentar esse consumo se os países desenvolvidos não reduzirem drasticamente o seu nível de consumo. Né? Então, essa é uma questão hoje que está em cima da mesa das mudanças climáticas. Se um americano usa, por exemplo, o seu carro para ir até o supermercado para comprar um pãozinho, e nesse trajeto o carro dele tem 3,5 toneladas, gasta um monte de CO2, emite um monte de CO2 nesse trajeto, quase tanto quanto um indiano pobre gasta em um ano. Quer dizer, isto não é justo para o nosso planeta como um todo. Então, isso vai ter que ser modificado, nem que seja na marra. E pensando em reduzir consumo, a gente também acaba pensando no aspecto econômico disso, quer dizer, né? A gente vai ter talvez uma possível recessão, como também as pessoas estão discutindo pelo jeito, também como distribuir riqueza dentro desse novo cenário. Isso. Veja bem, você tocou num ponto importante. Todas as teorias econômicas que lideram na nossa estrutura econômica hoje são baseadas em crescimento econômico. Como se crescimento econômico infinito fosse possível num planeta com recursos naturais finitos. A equação não fecha. Né? Podemos continuar crescendo 1, 2, 3 ou 7%, como a China cresce, por exemplo, nos próximos 100, 200 ou 300 anos, num planeta onde a água é limitada, onde os metais são limitados, onde o plástico é limitado? A resposta clara é não. Isto não é possível. Então nós vamos ter que pensar no nosso sistema econômico, não há a menor dúvida. Tá? E a questão da concentração de renda também é outro aspecto muito importante, porque basicamente 5% da população detém mais de 70% da riqueza do planeta. Isto também é uma bomba, né, que pode explodir a qualquer hora. Então nós vamos ter sim que mudar o nosso sistema econômico. Há uma preocupação grande que, a partir de um certo nível de desmatamento da Amazônia, a floresta pode virar cerrado. Quanto já desmatamos e qual é esse ponto? Sabemos qual é esse ponto? Olha, primeiro, o Brasil já desmatou 20% da área da Amazônia legal brasileira, né? É uma área muito grande que foi desmatada até hoje. Uma grande fração desses 20% hoje foi abandonada, tá? E poderia, sim, ser reaproveitada de várias maneiras diferentes. Então, você não precisa derrubar mais uma única árvore, inclusive para expandir a fronteira agrícola e aumentar a eficiência agropecuária do Brasil. Tá? Agora, veja, nós desmatamos 20%. Né? A floresta amazônica é uma floresta tropical chuvosa. Ela depende da chuva para se desenvolver como parte do seu metabolismo, tá? E esta chuva é reciclada pela própria floresta.
Então, o que acontece? Se você desmatar, digamos, 50% da floresta, é possível que os 50% remanescentes não tenham a quantidade de chuva reciclada suficiente para manter o ecossistema funcionando como ele é hoje, e esse 50% possa entrar em colapso, e aí, basicamente, uma grande parte da floresta amazônica pode entrar em colapso. Quanto é o nível onde a gente pode desmatar sem comprometer a saúde total da floresta, é uma questão ainda muito difícil de ser respondida. Alguns trabalhos recentes mostram que esse nível pode estar entre 25% e 40% da floresta. Lembra que a gente já desmatou 20%, tá? Mas isso também vai depender do aumento da temperatura global do planeta. Se a gente conseguir limitar o aumento da temperatura global em 3 graus, a floresta amazônica vai conseguir ter uma resiliência maior, uma resistência maior. Mas se nós não conseguimos reduzir as emissões de gás de efeito estufa e a temperatura média na Amazônia subir para 5 ou 6 graus acima do que é hoje, esse threshold é menor. Tá? Então veja que é uma questão complexa que depende não só de políticas públicas de conter o desmatamento da Amazônia, mas também depende das mudanças climáticas globais. Acabamos de gravar o piloto, o primeiro número do podcast Batata Quente, aqui nos estúdios da Half-Deaf, na Vila Mariana, em São Paulo, aqui com a escritora Giovana Madolosso, com o Caco Galhardo, ilustrador, cartunista e escritor, e o professor de física, grande especialista em mudanças climáticas, Paulo Artacho. Muito obrigado a todos. Agradeço a oportunidade, e a disseminação dessas informações é absolutamente estratégico para a nossa sociedade. Obrigado. É isso aí. Isso aí. Obrigado.